E quais foram os papas de origem vêneta? Fernando, por que esse vídeo? Porque é uma sugestão de um dos inscritos aqui no canal, o Fabrício. Agradeço bastante pela sugestão e é muito importante, mas não é só o aspecto religioso para quem esteja pensando aí que é só, né, enfim, o aspecto religioso que teve e tem muita importância, mas a gente precisa se dar conta que o Papa em si era uma figura, também uma figura política que controlava muita coisa, né? Era a terceira potência. O Papa, o Vaticano em si, naquele período, principalmente ali na Idade Média, era a terceira maior potência do mundo. Então, é preciso se dar conta disso. Existia um momento que você tinha ali o Império, né? O Império Romano-Germânico, que era uma potência, tinha a República de Veneza, que era outra grande potência, e você tinha o Papado ali, que era a terceira potência, que tinha muita influência e muito poder, e controlava muito, inclusive, principalmente muitas coisas desses outros impérios aí, tá? Vamos lá. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, porque tem vídeo todos os dias aqui, a partir das 6h30 da tarde, sempre tem um vídeo novo. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamare. Ao longo da história, vários papas tiveram origem vêneta, né? Ou estiveram de alguma forma associados à região do Vêneto, a República de Veneza, os territórios da República de Veneza. Nem todos eles eram vênetos, que vão ser citados aqui, mas eles tiveram alguma ligação importante. Aqui, né, eu vou já mencionar para vocês o primeiro nosso, que era o Papa São Zacarias. Ele foi do período de 741 a 752. Embora, como eu falei para vocês, o Papa São Zacarias não seja natural, né, da República de Veneza, ele é frequentemente associado à cidade, pois ele desempenhou um papel importante na expansão do poder papal na Itália, incluindo a concessão do Ducado de Roma a Pepino o Breve, o que ajudou a estabelecer as bases para a formação dos estados pontifícios. Portanto, tem aqui o Papa Zacarias. Vamos lá para o segundo, o Papa Clemente, de 1305 a 1314. Embora nascido em Bordeaux, na França, o Papa Clemente é notável por ter transferido a sede papal de Roma para Avignon, na França, durante o período conhecido como cativeiro babilônico da Igreja. Isso teve um impacto indireto na política e nas relações da Igreja Católica com várias regiões, incluindo a República de Veneza. Agora nós temos também o Papa Urbano, de 1362 a 1370. Ele nasceu também na França, foi o Papa que decidiu transferir a sede papal de volta para Roma após o período em Avignon. Essa decisão teve implicações políticas e religiosas novamente em toda a Itália e também bastante na Sereníssima República de Veneza. Posteriormente a isso, nós temos o Papa Alexandre, que foi de 1689 a 1691, e esse aqui sim, esse daqui é um verdadeiro vêneto. Ele nasceu lá na República de Veneza, especificamente lá na capital, em Veneza, e se tornou, né, o Papa Alexandre. A sua origem vêneta fez dele o primeiro Papa eleito desde a época da República de Veneza. Então vamos gravar aqui, é o Papa Alexandre, de 1689 a 1691. O nome verdadeiro dele, vocês sabem que os papas eles são renomeados, o nome verdadeiro era Pietro Vito Ottoboni, tá? Família Ottoboni. Ele nasce lá na capital, mas aí, quando ele assume o papado, ele vira o Papa Alexandre. Muito bem? E aí nós temos aqui, que se não me engano, sim, é o último, e ele é bem mencionado aqui, na verdade até ganhou nome, né, nome de uma cidade. Muitas pessoas, muitos descendentes de vênetos têm seus ancestrais que vieram daqui, talvez vocês já estejam tendo ciência disso. É uma pessoa que nasce ali na província de Treviso, é o Papa Pio X,
que ele dura ali de 1903 a 1914, e o nome dele, na verdade, era Giuseppe Malchiore Sarto, né? Giuseppe Malchiore Sarto, família Sarto. E ele nasceu em Riese. Eu conheço Riese, tenho vários amigos em Riese, passei muitos momentos bacanas lá em Riese, e já mando um abraço, né, para o pessoal que é lá de Riese. Então, Riese Pio, hoje se chama, né, Riese Pio X, por conta de quem? Por conta do Papa que surge daí, perto de Treviso, parte lá da região. Então, o Pio X foi um Papa profundamente religioso e conservador, que implementou várias reformas litúrgicas e teológicas. Portanto, né, foi bem-vinda essa nomeação ali da própria cidade, né, Riese Pio X, porque ele foi um Papa extremamente importante não só para a região, porque toda vez que se tinha um Papa eleito que era da região, aquela região ganhava cada vez mais força, né? Porque, poxa, você já tinha uma potência, que era a República de Veneza, né? A Treviso fazia parte, e aí você tem o chefe de uma outra potência, da terceira maior potência do mundo, que é Vêneto. Então vocês imaginem o que virava aí, né? Graças a essas conjunções é que muitas vezes não só a República de Veneza, mas outros lugares conseguiam crescer cada vez mais, tá bom? Então ele implementou várias reformas litúrgicas e teológicas. Esses aqui são apenas alguns exemplos, né, de papas que eles tiveram alguma ligação ali com a região da República de Veneza ao longo da história e com a Igreja Católica. Então é importante a gente notar, né, que a ligação entre os papas e a República de Veneza envolveram também fatores variados ao decorrer do tempo, tá? Então, influências políticas e conexões pessoais. Inclusive, a gente sabe que tiveram ali alguns desentendimentos, às vezes, né? Muitos doges que eram pessoas um pouco mais de sangue quente, né? Não queriam ouvir as coisas que os papas, enfim, delegavam, e acabava tendo um certo conflito, mas nada que ao passar do tempo não fosse consertado aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu comentário. Eu agradeço pela sugestão de vocês, sugestões sempre bem interessantes, né? Pautas que às vezes eu não imaginaria trazê-las, e vocês sempre me agradam trazendo essas sugestões e fazendo essas surpresas boas para mim. Então, se não tiver nada para comentar, deixa o leãozinho ali, o emoji, e se vedemos. Tchau, tchau, trucom.